Então, muito bom estar novamente com todos vocês. Agradeço essa oportunidade à nossa Unimed. Meu nome é Maurício, sou médico, psiquiatra, trabalho aqui no Gedor Silveira e também assisto aos meus clientes advindos da Unimed. Hoje nós vamos tentar falar sobre o transtorno bipolar do humor, ou transtorno afetivo bipolar, que é o nome hoje parece que mais adequado. Para falarmos disso, a gente tem que definir o que é afeto. Afeto é o colorido que vai desde a alegria até a tristeza. E essas variações nós temos no nosso dia a dia espontaneamente. Quando a gente fala em transtorno do humor, nós não estamos falando desse sentimento, desses sintomas que são normais na vida da gente. Então a alegria e a tristeza são sentimentos normais. Quando a gente tem alguma coisa mais alegre, algum ganho, algum sorriso mais bonito dado a gente pode ficar eufórico. A euforia é uma alegria mais acentuada e transitória. Enquanto durar o estímulo, a gente fica eufórico. Acabou o estímulo, a gente volta a ter uns sentimentos normais. Da mesma forma, o oposto, que é o luto, quando a gente perde o nosso cachorrinho, quando a gente tem uma perda financeira. Afinal, qualquer perda significativa na vida da gente, a gente tem um sentimento mais profundo, mais intenso e um pouco mais duradouro, que é o luto. E também o luto, ele se resolve em até 3 meses, depois disso passa a ser um luto complicado com depressão. Mas o mais importante é que se resolve com o tempo, espontaneamente, sem precisar de tratamento. Então veja bem, até agora nós falamos de sentimentos normais no ser humano. A alegria e a tristeza, que aparece no nosso cotidiano sem nenhum estímulo. A euforia, que aparece quando nós temos um ganho ou um sentimento mais agradável e que volta à normalidade sem precisar atuação, que é natural o processo. O luto, que é uma perda importante na vida da gente, de objetos, de coisas, de sentimentos, em que a gente recupera depois de algum tempo também, sem precisar de intervenção medicamentosa ou psicoterápico. Bom, adentrando agora na questão da doença, do transtorno afetivo bipolar, já é um ponto mais acentuado desses sentimentos. Então o indivíduo ele vai da euforia para a hipomania e também mais intensamente a mania. O que é isso? Roer unha é mania? Não, não é. Piscar olho é mania? Não, esse é um termo popular. O que nós chamamos de mania é a exaltação global do humor. Então é caracterizado por pessoas que falam muito, perde o sono, aumenta a irritabilidade, comem exageradamente, compram exageradamente, faz gastos desnecessários, a sexualidade fica mais aflorada. Então é tudo aquilo que é exagero e foge do cotidiano do ser humano. Então esse é o ponto mais alto, mais elevado, mais intenso do que a euforia. E isso já é doença. Isso aparece espontaneamente. Não são estímulos que levam a pessoa a ficar hipomaníaca ou maníaca. O contrário, a depressão. A pessoa vai além do luto, um sentimento muito mais acentuado de tristeza, de abandono, de melancolia mesmo, numa situação mais extremada da depressão, tá? A pessoa perde a alegria de viver, perde o prazer nas coisas que são prazerosas, as ideias são de autodepreciação, ideação suicida, ideação de morte, de menos-valia, a pessoa acha que não vale mais nada, que já não tem mais utilidade nesse mundo. Então esses sintomas é que caracterizam a depressão. Tanto a depressão, que é um grau um pouco mais leve, quanto a melancolia, que é a expressão máxima da depressão. Quanto ao tempo de duração, existe muita confusão hoje de que a bipolaridade ela é uma coisa que aparece às 4 estações do ano num dia só. Não é bem assim.
Classicamente, o transtorno afetivo bipolar ele tem um tempo de duração em cada fase. Quem entra na fase de mania fica de 3 a 6 meses nessa fase, para depois entrar em acalmia durante um mesmo período, um período próximo disso, para depois entrar em depressão e ficar também algumas semanas ou meses em depressão. Tá? E aí é isso que caracteriza o transtorno afetivo bipolar tradicional, convencional. Hoje a gente costuma dividir o transtorno afetivo bipolar em 1, 2, 3 e 4, que são tipos parecidos, mas não é uma coisa só. Então o espectro bipolar 1 é aquele que tem a depressão e a mania, que são por períodos mais ou menos iguais e são intercalados um depois do outro. O espectro bipolar do tipo 2, o indivíduo tem predomínio de fases depressivas com poucas fases de hipomania. Não chega a ser aquela mania franca. Tá? Do tipo 3, que é o espectro em que o indivíduo toma algum medicamento e acaba tendo uma passagem para a fase de mania. Exemplo, o indivíduo que está deprimido começa a tomar um triptanol da vida e acaba passando para uma fase de exaltação do humor. E o espectro bipolar tipo 4 são aquelas pessoas que têm mudanças de fase muito rápida, tipo quase que a distimia. A distimia, sim, é aquilo que nós costumeiramente chamamos, que a gente tem as 4 estações do ano num dia só. Depressão, tristeza, etc. Tá? O tipo 4, o espectro tipo 4, ele parece com isso. Ele aparece horas, minutos de euforia e horas, minutos de depressão. Pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Numa situação em que a pessoa tem uma personalidade bem constituída, com um caráter bem formado, fortalecido, muitas vezes na situação de hipomania, a pessoa pode ficar mais produtiva. Só que isso é deletério durante o tempo. Numa hipomania normal, o indivíduo ele vai se deteriorando se não cuidar, que já faz parte de doença. A depressão já não tem nenhum ganho quanto a isso. Tá? A depressão só tem perdas. O indivíduo passa a ficar menos produtivo, começa a desistir das coisas do dia a dia, começa a ter pensamentos ruins, abandonar trabalho, começa a perder a família, começa a ficar inerte para a vida. E muitas das vezes esses deprimidos, quando têm ideias de suicídio, acabam consumando o suicídio, que é uma taxa até que significativamente alta de suicídio na depressão. Na melancolia, também, as pessoas só têm prejuízos. O pior da melancolia é que ela é extremada. É uma sensação de depressão extremamente forte, em que a pessoa não consegue levantar da cama. Tá? Esse também tem perigo. Principalmente o melancólico, que começa a melhorar. Porque a hora que começa a melhorar, melhora primeiro a dinâmica física da pessoa. A parte psicológica continua deprimido. E aí sim ele tem forças para pegar um revólver e se matar. Então, isso porque o próprio tratamento ele mostra isso. A gente melhora, porque a depressão, aliás, vamos falar sobre isso. A depressão, ela não é uma doença só psicológica. A depressão, a fase depressiva ou a depressão pura, ela é uma doença orgânica. Você tem sintomas psicológicos que são a tristeza, perda de prazeres, etc. E tem a parte orgânica da depressão, que o indivíduo tem inibição motora, desânimo, cansaço fácil, fraqueza muscular e assim por diante. E essa parte orgânica, quando a gente inicia o tratamento, principalmente aqueles medicamentos mais antigos, como a fluoxetina, a pessoa melhora a primeira parte orgânica. E com isso ela consegue se levantar da cama e fazer aquilo que deve e o que não deve, até mesmo o suicídio. Na fase de mania, agora nós estamos falando o contrário, o polo oposto do transtorno afetivo bipolar. A fase de mania pode levar a pessoa a fazer graus enormes, graus
muito intensos de coisas inadequadas, tá? Desde para si, então pessoas que saem com o carro em alta velocidade, ou a pessoa bebe muito e sai dirigindo, ou a pessoa briga com o vizinho, ou a pessoa desacata uma autoridade. Então, ele acaba trazendo algum transtorno. Então, esse não tem nenhum ganho. A única parte que pode ter algum ganho é na fase de hipomania, tá? Então, vale a pena também lembrar de que a doença mental, todas elas, mas em especial o transtorno afetivo bipolar, ele frequentemente vem associado a outro tipo de doença psiquiátrica. Então são chamadas comorbidades. São aquelas doenças que andam juntas, paralelo com o transtorno afetivo bipolar. Com grande frequência nós temos os abusos, principalmente abuso de álcool e droga. Então muitas vezes vamos tratar que esse indivíduo é um etilista, então vamos mandar para uma comunidade terapêutica especializada em etilismo. E às vezes não é. Às vezes a doença de base é o transtorno afetivo bipolar e a doença secundária, comórbida, é o alcoolismo. Então nós temos que tratar os dois concomitantemente. Da mesma forma a dependência química. Ou aqueles pacientes em que têm outros exageros, a hipersexualidade, por exemplo. Nem sempre o indivíduo tem só o transtorno sexual. Muitas vezes aquilo advém do transtorno afetivo bipolar, da fase maníaca, né? A fase maníaca ela é muito produtiva para o lado não adequado do ser humano. As dificuldades que nós encontramos no transtorno afetivo bipolar é o tratamento. Enquanto a pessoa está em fase depressiva, ela aceita porque a depressão dói muito. A pessoa sofre muito quando deprimido. Já na fase de hipomania e mania, a pessoa tem quase que uma satisfação em ter aqueles sentimentos. Então, por que vai diminuir, tomar um remédio para diminuir uma coisa que é agradável, que é gostoso dentro da pessoa? Então, a pessoa não aceita o tratamento, tá? Então, por isso que o manejo deve ser muito cuidadoso nessa fase de mania, especialmente utilizando medicamentos em que não tem quase efeito colateral. Porque se tiver algum efeito colateral, aí que a pessoa não se adere ao tratamento, tá? Então é mais problemático tudo isso, né? Então, de qualquer forma, as perdas são muito grandes, o tratamento tem que iniciar o mais rápido possível. Temos que lembrar que também no transtorno afetivo bipolar é um diagnóstico mais tardio, a gente dificilmente consegue fazer esse diagnóstico na infância e adolescência, porque é uma doença predominantemente depressiva. Então começa primeiro com ciclos depressivos, para depois de alguns meses, anos, começar a aparecer o quadro de hipomania ou mania. Basta ter apenas um episódio de hipomania ou mania, tendo história anterior de quadros depressivos. A gente pode chamar então de transtorno afetivo bipolar. Muito obrigado a todos e, quiçá, possamos voltar a falar sobre os transtornos mentais.